Bom Bom dia, dia! gente. Carinhas amassadas, né? De acordar cedo. Ontem tive palestra, a gente acabou dormindo ainda mais tarde. É Mas verdade. firmes e fortes aqui nas nossas 5 horas da manhã. No nosso quarto dia do nosso desafio de 5 dias aí pra desbloquear essa felicidade, começar a acordar mais cedo, né? Ter uma vida Bom dia, diferente. gente. Bom dia, o pessoal que tá chegando aqui na nossa live. Pra quem não Vou sabe, esse é o escrever pra nosso vocês. desafio. A gente vai escrever aqui, vai fixar pra vocês saberem. Desafio 5 dias desbloqueando a sua felicidade. Ah, e acho que o primeiro desafio é acordar cedo, né? Aí nossas lives 5h58. Mas a gente viu que vocês conseguem. Tem bastante gente entrando e a gente tá muito feliz. E dando uma retomada aqui, né, Graci? Uhum. Hoje a gente tá no quarto dia de 5, né? E a gente cada dia tá falando de um hábito que a gente tá praticando aí. E o primeiro foi meditação, né? O segundo foi exercício físico. O terceiro, que foi ontem, foram as afirmações. E hoje, então, a gente vai falar sobre o quarto hábito que a gente pratica de manhã cedo, que é a leitura. A Isso leitura. aí. Na verdade, né, Graça, tudo começou com a leitura de um livro em específico, que foi O Milagre da Manhã, Uhum. que vocês já devem ter escutado. Na verdade, a gente escutou bastante gente estava falando sobre esse livro e a gente dizia, mas será? Mas a gente acorda cedo. Porque na verdade a gente nunca, né, foi de acordar muito tarde, acho que a Graça É, até acordava mais cedo que eu, é. né? Então, assim, eu comecei a acordar um pouquinho antes e ia pensar, eu vou usar melhor essa minha manhã. E aí eu pensei, não, espera aí, tá, vamos dar uma chance a esse livro e ler. E realmente ele ajudou a gente a usar melhor esse tempo. Muito, muito. E além dos hábitos, né, do que fala no livro do Milagre da Manhã, é tudo que fala sobre a vida ali, né? Aquilo nos chamou muita atenção, principalmente porque logo no começo diz assim, ó, você sabia que 95% da população mundial, quando chega numa idade avançada e é perguntada, você gostou da vida que você teve? Eles dizem que não. Então, o que resta, 5% da população mundial que tá feliz com a sua vida, que sentiu que viveu a sua vida e não só sobreviveu. E aquilo nos chamou muita atenção, porque, gente, como assim só 5% do mundo, né, vai dizer que tá feliz com a sua vida? E aquilo nos alertou, nos despertou e a gente disse, não, a gente quer ter a vida extraordinária que ele fala ali no livro, né? Então, Isso aí. o primeiro livro que a gente leu, eu vou mostrar aqui a capa. Ó, não tá. Não dá pegando bem. O Milagre da Manhã, pra vocês terem uma Vamos ideia. ver. Vamos ver aqui, ó, peraí. Ah, é que é difícil. É que a gente lê muita coisa no celular, né? Então fica difícil Eu mostrar. escrevo pra vocês aqui. Mas então, assim, ó, O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Vamos Isso. escrever. Bom dia, Roberta. Vou escrever aqui. A gente está dando hoje o desafio número dia 4. E a nossa quarta dica, então, para usar o tempo da manhã é leitura. Leitura. E assim, ó, 10 minutinhos por dia, que seja, né? A gente procura ler até ao longo do dia quando sobra mais um tempo, mas essa é a dica aqui. E esse Isso. livro foi que mudou tudo. Milagre da Manhã, isso. E a gente tem outras técnicas também de ler, que não é somente ler o livro físico, né? Porque às vezes é difícil, enfim. Então a gente escuta audiolivros, né? Todos esses livros aí que você tá com vontade de ler e quer ler, tem alguns aplicativos que você pode escutar. Então, assim, até quando eu tô no supermercado, às vezes a gente fica 1h30 no supermercado, né? Quando tô fazendo compras maiores, eu fico escutando. Então, às vezes, né, passa um mês, tu conseguiu escutar, né? Que na verdade equivale ao É. ler ali 3, 4 livros, né? Escutando. Então é maravilhoso, a gente acaba devorando, assim, É. né, conseguindo. Quando vocês estão dirigindo, eu fui e voltei já Pelotas lendo ali um livro que eu levei umas 7 horas ali dirigindo e lendo. Então imagina quanto tempo, né, eu ganhei Isso, e o nessa pessoal que fica viagem. no trânsito, né? Que fica muito É, tempo no trânsito,
pode estar aí escutando, né, os livros. E aí, para escutar livro, a gente usa... Ó, a mãe entrou. Bom dia, mãe. Então, a gente está falando hoje sobre a leitura, né? O quarto hábito é a leitura, ler um pouquinho de manhã. Eu sei que a mãe gosta de ler bastante de noite. Então, a gente está falando que a gente não só lê, como a gente escuta livros, né? Como é que a gente escuta isso? Então tem assim, ó, a gente usa um aplicativo da Amazon, né? Você conhece a Amazon, que é audiobook, o nome, que dá para escutar. E a gente tá falando que de 3 formas a gente lê, né? Uma é o livro físico mesmo, outra é essa de escutar os audiolivros, e a outra é ler no celular, no tablet, enfim, que também é uma coisa que facilita muito, porque às vezes a gente tá esperando para ser atendido numa consulta, né? Ou leva o filho em algum lugar, no inglês, e tá lá na sala de espera esperando, enfim. E aí tu pode estar lendo, né? Ó, a Carol tá dizendo que ouve podcast. Podcast é ótimo também. Ótimo também. A gente também às vezes faz isso assim. Eu fazia mais assim exercício até. Às vezes no carro a gente já escutou bastante também, né? Podcast é muito bom. Então essas são 3 maneiras aí de ler, né? E na nossa manhã, a gente sempre tenta ler no mínimo 10 minutos, porque é mais ou menos uma página por minuto. Então aí tu vai ler 10 páginas. Então parece pouco, né? 10 minutinhos por dia, mas aí no fim, ao longo dos meses, do ano, tu vai ver que tu leu assim vários livros, né? 10 livros para mais. Então, e a gente acredita muito, assim, né, Graça, que do nosso crescimento pessoal, da nossa mudança, tem muito a ver com a leitura. Vocês vão ver, assim, que faz bastante diferença, né? Desde que a gente começou a ler mais, se dedicar para nós, para trazer para vocês também, mudou completamente a nossa vida. Não é só o hábito, a rotina, é tudo que está envolvido, né? Exatamente. E então a gente vai dar algumas dicas aí de livros que a gente leu. Então a gente tinha mostrado aqui antes, como a gente leu no celular, fica um pouco difícil de mostrar, que é o Milagre da Manhã, esse foi o primeiro, tá? Não tá aparecendo, né? Mas a Grace tinha falado ali, né? O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, bem fácil. E é um livro que não é grande, uma leitura muito boa, assim. Ele que fala desses hábitos, né? Na verdade, são 6 hábitos para praticar 1 hora antes de acordar. Seriam 10 minutos cada hábito. Um deles é escrever, né? A gente escreve de outras maneiras, mas a gente não escreve, assim, um diário, enfim. Então, por isso que nosso desafio vai ter 5 dias aqui. E então a gente vai falar de outros livros. Tem outros do Tony Robbins, tem gente que conhece o Tony Robbins, ele é maravilhoso, né? Coach aí, de várias celebridades, inclusive. Agora acho que ele tá um pouquinho mais conhecido aqui no Brasil também, porque tem o documentário dele, o Não Sou Seu Guru, no Netflix, que é ótimo. É maravilhoso quem puder ver. E então tem 2 livros aí que é Desperte Seu Gigante Interior. E como é que é o nome em português, Graça, do outro? Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Na verdade, o Poder Sem Limites foi o primeiro. E o Desperte Seu Gigante Interior, o segundo, são maravilhosos, né? Eu vou segurar aqui que está cansado. São maravilhosos esses livros dele. E ele fala sobre técnicas para praticar imediatamente, assim, né? Para mudar de patamar aí a felicidade, a vida, enfim. E tem um outro livro que nos ajudou muito, que é maravilhoso, que é da autora Mel Robbins, que a gente gosta muito, que é O Segredo dos 5 Segundos. Né? Então, na verdade, ela fala muito da regra dos 5 segundos. Que a Mel Robbins é uma mãe de 3 filhas. Então ela tinha uma rotina muito atribulada, assim, muito. Ela acordava em cima da hora, ela prorrogava o despertador, ela não conseguia acordar mais cedo, e daí embolava o dia das meninas, porque ela não fazia lanche, não preparava elas direito pra escola, e a vida dela tava uma loucura, assim, tava realmente bem complicada. E ela teve um insight, assim, um dia ela viu um foguete lá numa propaganda de TV, fazendo uma contagem regressiva, e ela pensou assim, eu vou começar a fazer essa contagem regressiva pra agir. Então, o primeiro dia lá que ela teve que acordar cedo, ela tocou o despertador e ela disse, eu não vou prorrogar hoje. E ela contou, né, 5, 4, 3, 2, 1, e pá, pulou da cama.
E assim ela diz que faz 7 anos que ela criou essa regra dos 5 segundos e ela faz todos os dias, O né? livro basicamente é isso, mas é claro, ela explica e fala vários casos e explica que assim não é, para acordar, né, para tudo na vida. Então, como isso pode, explica cientificamente o poder disso. Ela estudou muito a fundo antes de escrever o livro para ver porque por que que funciona, né? Então ela explica muito bem o É. porquê. E tem que ser regressivo, não adianta ser um, dois, três, quatro, cinco. Que daí tu vai Tem que cair na ser tentação de contar o é, 6, o 7, o 8. é, Então é o 5, 4, 3, 2, 1. E o que ela diz assim, ó? Que essa janela de 5 segundos é que o cérebro age por impulso, né? Então tu faz 5, 4, 3, 2, 1, pá, tu vai agir por impulso. Depois desses 5 segundos, o teu corpo e a tua mente vão começar a achar todas as desculpas possíveis e imagináveis pra não fazer aquilo que tu queria fazer, né? E começa a racionalizar. Então, eu sou uma que eu conto pra sair da cama, porque o que ela fala, né? As coisas, os hábitos pra gente mudar de vida, eles são bem simples, mas mas não quer dizer que eles são fáceis, né? Então, por exemplo, sair da cama, eu saio agora às 5, 5 e pouco da manhã, mas não é fácil. Aqueles primeiros minutos pra mim não é fácil. Eu acordo sem despertador, mas não é fácil. Então eu faço isso pra me movimentar. E aí, outro falando em hábito é o poder do hábito. Esse é muito bom para mudar e se tiver algum vício, alguma coisa que vocês querem mudar, ou quer emagrecer e não consegue, então ele explica muito bem assim como que os nossos hábitos funcionam, por que que a gente tem os hábitos, que é também né, guardar a energia aí do cérebro. E, e aí ele ajuda entendendo isso, vocês vão ver assim, dá vários cliques lá no livro ajuda a mudar e ajuda a finalmente quebrar aquele ciclo que a gente não consegue. Se fuma e não consegue parar, ajuda. Enfim, até para ajudar alguém, né, que tem algum problema assim, ele é muito bom. Isso. Ó, o Carol tá falando, né? É programação neurolinguística. A gente reprograma a ação antes dela acontecer, né? Até com traumas e fobias, com certeza, né? Legal. Então, esse livro, voltando um pouquinho lá da regra dos 5 segundos, tem nos ajudado muito, né? E para tomar ações, né? E mudanças de ações em todas as áreas da vida, né? Tá numa reunião difícil de se impor ou falar, conta 5, 4, 3, 2, 1, pá, fala, né? Tem uma ideia no trabalho que tu quer dar, por exemplo, né, pro teu chefe, pra tua equipe, e tu tá um pouco travada, ai, não sei se eu falo. 5, 4, 3, 2, 1, fala. Tem que ter uma conversa difícil aí com o marido, né, com o companheiro. 5, 4, 3, 2, 1, fala. Então é muito legal. Ele do poder do hábito, voltando assim, ele explica também assim o que a gente tem gatilhos que despertam a gente fazer aquilo. Então ele ajuda também assim a como identificar esse gatilho. A gente mudando ali né, quando acontece no assim, que aciona, no que né? aciona. Então é bem interessante. Ele cita alguns casos assim de coisas que a gente nunca ligaria ao fato de estar fazendo algo. Às vezes é um cheiro que faz a gente fazer alguma coisa, né? Que nem, comer, até alguma coisa pode ser isso. Mas ele explica, assim, várias coisas, assim, ligadas, que é bem interessante. Aí faz a gente acordar para isso, assim, puxa. Aí tu começa a pensar na atuação e é para te analisar, né? O que tá te levando. É bem bacana, a gente recomenda. E aí É. todos esses livros a gente vai salvar depois lá no blog, no www.minidini.com.br/blog. Vai subir essa live para lá e a gente vai botar um textinho com todos os livros. Os Então, se não livros. conseguir anotar todos aqui, vai estar lá. Isso mesmo. Então, para quem entrou depois, né, esses autores que a gente falou são maravilhosos. O Tony Robbins, né, o Hal Herold, que é o do Milagre da Manhã. E agora eu tô terminando de ler o Milagre da Manhã para relacionamentos, né, que ele tem a primeira parte do livro que é sobre os hábitos do Milagre da Manhã e depois ele fala sobre tu melhorar, né, no teu relacionamento e é fantástico, assim, eu tô achando maravilhoso porque ele fala principalmente como funciona, né? Eles falam ali a energia masculina e a energia feminina e não necessariamente
a energia feminina sempre se manifesta na mulher ou a masculina sempre se manifesta no homem. Então é justamente isso que ela fala. Quando a mulher tem muito do comportamento masculino, o que isso atrapalha na relação, né? E como que tu pode fazer para mudar e vice-versa também. Ela traça todo um histórico aí do porquê que a mulher tá como ela tá hoje, do porquê que o homem tá como ele tá hoje. E faz a gente despertar muito, assim, nossa, é verdade, no meu relacionamento, quanta atitude que eu tenho, que eu tô invertida aí no papel, e isso afeta muito, né? Então, a gente acredita muito que os livros tenham nos ajudado demais a crescer pessoalmente, porque são ideias de pessoas que já pensaram coisas muito à frente, muito antes de ti, né? Isso só alguns, a gente leu, assim, vários, e diz, assim, que o recomendado é que se lesse assim, para ter um bom desenvolvimento, até e tudo assim, que isso desenvolve pessoalmente e gira assim, parece que a vida gira mais, assim, quando a gente está adquirindo mais conhecimentos também, né? Então, seriam uns 2 livros por dia, mas a Fê falou, lê 10 minutinhos por dia, isso a gente consegue, né? Começa com isso, e aí, de repente, quando vai encontrando tempo, tendo ali, que a gente falou, tem um aplicativo que é difícil levar um livro para tudo que é lugar, né? Então tem um aplicativo, de repente baixa assim um audiolivro, a Saraiva tem, a Amazon tem, e aí vocês podem ir escutando o livro no metrô, aí no ônibus, no carro, na fila do banco, em qualquer lugar que estiver na fila do mercado fazendo compra, que nem a Fê falou. Então ela tem vários lugares, às vezes a gente tá assim, eu tô fazendo alguma coisa. E às vezes não é imediato assim, não me dou conta. Pera aí, eu vou aproveitar esse tempo e bota o fone e vai escutando. E assim rende bastante tempo e a gente aproveita bem. É uma coisa gostosa, né? A gente gosta de fazer. Com certeza. Então aí as dicas de hoje foram, né, o 4º dia, retomando quem talvez tenha entrado só hoje, né, que o desafio aí é de 5 dias. Então o primeiro dia, cada dia tá falando de um hábito que a gente tem feito bem cedo da manhã. Então o primeiro é meditação, o segundo é exercício físico, o terceiro que a gente falou ontem são as afirmações, e tudo isso tá lá no nosso blog, viu, gurias? Tá tudo gravado, tanto as lives como os textos estão lá no nosso blog, em minidini.com.br/blog. Tem na nossa bio aqui, quem entrou do nosso perfil. E hoje, então, é a leitura, seria o 4º hábito, né? E eu lia muito, depois que eu tive meu filho, eu não passei a não ler mais, né? Não tinha tempo, sempre dizendo que não tinha tempo. Também. Então eu retomei faz pouco tempo, aí ano passado. E essas são as dicas para fazer viável a leitura. Às vezes um livro físico não é muito viável, né? Então é isso. E assim, agora, quem ficou aí todos os dias, amanhã ou fizer o desafio, nos escrever contando também. Amanhã a gente vai falar a respeito, a gente vai ter um prêmio bacana nosso. Especial para quem falar que começou a praticar e sentiu mudanças. Amanhã a gente vai ter nova live, 5h58, a última do desafio, com a 5ª dica. Bem especial, vamos fazer um resumão de novo aí pra vocês. E domingo a gente falou em como acordar mais cedo, né? Pra quem tem ainda. Que também tá lá no blog. Tem dificuldade, tudo lá no blog, salvo. E a gente espera que as dicas tenham sido bem proveitosas, né? Com certeza. Então amanhã a gente espera vocês aqui novamente, às 5h58 da manhã, pro nosso último dia do desafio. Bora lá, mulherada, mudar de hábitos, mudar de vida e passar a viver e não só mais sobreviver, né? Como a maioria de nós aí anda fazendo, certo? Aí. Ótimo dia para vocês, muito obrigada. Dia.